O Banqueta na Assembleia de hoje é com o deputado, historiador, professor Cleito. Queria agradecer ao senhor, deputado, por nos receber e dizer que é uma honra a gente estar aqui. O senhor tem um mandato muito participativo. Queria agradecer do fundo do coração. Eu que agradeço, Theo. Cumprimentar aí quem está nos assistindo e quem te acompanha. Deputado, queria saber como que o senhor começou sua trajetória. O senhor é educador, como que foi mudar a sua carreira para ser candidato a deputado e entrar no serviço público? Até você falou aí, eu sou historiador de formação e a minha formação por si só, ela é uma formação muito política. Na área de humanas, a gente estuda política e analisa o tempo todo. Mas eu nunca tive a pretensão de participar especificamente de um mandato político até que me veio um convite em 2017 de um movimento da Igreja Católica que eu participo há mais de 30 anos, além também da classe educacional. Os meus alunos falaram assim, você tem vocação política? Então saí aí da sala de aula e aceitei esse convite e deu certo. Isso aí. O sul de Minas é uma região muito predominante no seu mandato, né? Conta pra gente, o senhor é de sul de Minas, o senhor é de Boa Esperança, é isso? Eu sou nascido em Boa Esperança, meu domicílio eleitoral é Varginha, é de onde eu saio com a maior votação. Mas na primeira eleição até é interessante porque eu vim de um movimento da Igreja Católica, eu tive voto em mais de 700 municípios. Municípios que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Essa imensidão que é o estado de Minas, 853 municípios, e me chamou a atenção isso, o alcance que o movimento da igreja que eu faço parte teve naquele momento. É a Renovação Carismática? Renovação Carismática e a Sociedade São Vicente de Paulo, São Vicentino. Ah, tá. No seu mandato, o senhor conseguiu agregar ali os lagos de Furnas e Peixoto, né, para tornar um patrimônio, é isso? Nós fizemos o tombamento dos lagos de Furnas e Peixoto. Talvez aí uma das grandes ações que nós conseguimos da Assembleia, e abrimos até uma jurisprudência nova em termos de preservação ambiental, natural, paisagística, fazendo aqui, na época, uma proposta de emenda à Constituição que se transformou na emenda constitucional 106. Para quem não conhece, até faço um convite para quem está nos acompanhando. Nós temos o Mar de Minas. Às vezes o mineiro sai daqui de Belo Horizonte para ir para Guarapari, Cabo Frio. Lá no sul de Minas o pessoal vai para Ubatuba, sendo que você tem uma das grandes belezas naturais do país, na qual se transformou os nossos lagos. Principalmente ali os cânions de Furnas, tem todo aquele glamour de Capitólio, de Escarpas do Lago, mas você tem uma vastidão de municípios ali que são banhados pelo Lago de Furnas, que você faz passeios maravilhosos. Só que a gente tinha um problema da oscilação do nível do lago, principalmente a partir de 2013, quando foi construída a hidrovia Tietê-Paraná. E eu sempre defendi aqui na Assembleia que a gente precisava resolver esse problema do nível a partir de Minas e não esperar alguma coisa do governo federal. Fizemos um estudo e nesse estudo nós encontramos uma brecha numa decisão do ministro Gilmar Mendes e promovemos então o tombamento do espelho d'água, que obriga todo o aparato energético brasileiro que toma conta dos reservatórios a cumprir esse nível mínimo, que é o que proporciona que a gente chama de múltiplo uso dos lagos. Até lá em Carmo do Rio Claro, o senhor conhece muito bem Carmo do Rio Claro. Uma vez eu fui lá num restaurante lá, que é à beira do lago lá, tava lotado. Aí uma outra vez eu voltei, não tinha praticamente água nenhuma. É um projeto super interessante que... Carmo do Rio Claro, que é de todos os municípios o que tem a maior extensão banhada pelo Lago de Furnas. E Carmo do Rio Claro a gente tem um caso emblemático. O dono de uma pousada que tinha 78 funcionários. Quando eu visitei ele, que foi nessa época que você visitou também, que teve a baixa, ele estava com 4 funcionários, 78 para 4, e com passivo trabalhista de quase 28 milhões. Só da volta do nível, nós tivemos cerca de 63 mil empregos gerados na região. Então, não foi apenas o tombamento. Nós estamos falando de geração de emprego e renda e de aproveitamento de uma capacidade turística
também de irrigação ali das terras, a possibilidade também de você ter ali os portos náuticos, né? Então é um mar de Minas mesmo, né? Deputado, o mandato do senhor, ele segue muito a doutrina católica, né? O que isso reflete no seu mandato? Como que é a forma que seu mandato pensa nas questões sociais? Bom, eu sou membro da Academia Latino-Americana de Líderes Católicos. Você está aqui no meu gabinete hoje. Ali tem uma imagem, depois o pessoal pode pegar, do Papa Francisco, que é uma inspiração. Até interessante que nós estamos falando aqui do pós-Papa Francisco, do novo Papa que se autodenominou Leão, exatamente porque Leão XIII foi o criador do que a gente chama de doutrina social da Igreja. E a doutrina social da Igreja tem um papel crucial, porque eu acredito exatamente naquilo que a gente vê nos 4 evangelhos. Qual é o termo que mais aparece nos 4 evangelhos? Reino de Deus. E o reino de Deus, ele se materializa não só de forma espiritual, mas ele se materializa exatamente para proporcionar aqueles que são os preferenciais de Jesus. Na Bíblia, o órfão, a viúva, os excluídos, que a gente traz para a realidade de hoje como os mais pobres. Aqueles que necessitam, inclusive, do poder público, os que mais necessitam do poder público. Isso aí. O mandato seu, você tem atuação em quantos municípios que você está atuando, assim? Olha, hoje que a gente tem uma relação, são mais de 100 municípios. A gente faz até uma classificação aqui no mandato, não sei como que são os outros mandatos, Otel. Município A, município B, município C e município D. O A é aquele que a gente tem prefeito, tem uma atuação mais marcante, B, um grupo de vereadores, C, uma liderança, D, são aqueles mais distantes da minha região. Mas em todos eles a gente tem uma atuação, envio de emendas parlamentares, a minha presença em determinados espaços. Então hoje são mais de 100. É muita coisa, né? O estado de Minas é muito grande, né? Grande demais. E os municípios dependem mais do mandato do deputado, né? Assim, porque antigamente, o senhor já chegou aqui na casa, já tinha a emenda impositiva, né? Uhum. Antes não tinha isso, né? Então, assim, hoje em dia o mandato do deputado ele é bem participativo e ele contribui com o município. Até tem prefeitos que tem os fatores de alguns candidatos, igual o Nicolas, né? Assim, tem a enxurrada de voto na cidade, nunca foi lá, depois também não volta e não gera benefício para o município, né, deputado? Agora é o seguinte, tem uma coisa que o senhor está bem antenado, bem participativo, que é a questão do Propag, né? Teria como você mencionar para os nossos telespectadores o que é o Propag, mas assim, uma forma que a pessoa entende, porque na hora que a gente começa a falar em tudo que é questão tributária, questão de dívida, é um tema muito denso e muito difícil de, às vezes, da gente compreender, né? Eu queria saber o que é o Propag. Eu vou tentar simplificar, mas eu queria voltar na questão anterior que você comentou, que é extremamente importante. Isso não me gera um conforto, não, tá? Eu acho que essa dependência que os municípios hoje têm das nossas emendas parlamentares, eu acho que a gente tem que lutar para diminuir, sabe? Nós estamos vivendo no Brasil uma mudança que não é benéfica, que é quando você tem a transferência do orçamento do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Então, isso tem feito muito mal para a política. O Propag é uma forma de você tirar essa dependência. Nós temos um Estado endividado, a dívida hoje chega a 168 bilhões. Esses 168 bilhões existe porque, desde quando essa dívida ela começa lá no governo Fernando Henrique Cardoso, a União ela vem se comportando como agiota. É bom lembrar que essa dívida foi contraída com empréstimos bancários e a União entrou como avalista, como garantidora dessa dívida. E ela só foi crescendo, só foi aumentando e chegou num patamar onde você não tem condições de pagar.
nós tínhamos uma única alternativa de negociação. Vou ajudar aqui as pessoas a entenderem, é como aquela pessoa que um dia, e muita gente que está nos assistindo deve ter vivido essa situação. Sim. Que pegou dinheiro emprestado com a agiota e de repente se colocou numa situação ali impossibilitado de pagar ao agiota. E aí começa a oferecer para o agiota uma série de coisas ali. Vou te dar aqui o meu carro, vou te dar aqui um bem que eu tenho. Minas chegou numa situação tal que não conseguia pagar a dívida e aí você só tinha uma alternativa que chamava regime de recuperação fiscal. E aí no regime de recuperação fiscal você tinha algumas obrigações. Então eu vou oferecer para a União o seguinte: vou congelar o salário dos servidores por 9 anos. Então durante 9 anos não tem... Era obrigatório fazer isso para participar. Exatamente. Isso. O agiota cobrava isso. Não vou dar recomposição inflacionária, não vou dar aumento salarial, vamos criar aqui um teto de gastos. Então, era obrigatório também. Então, o investimento na saúde, a gente para. Mas e se tiver uma pandemia? Não tem jeito mais. Além da privatização das estatais, certo? Que é CEMIG, Copasa, Codemig e a Gasmig. Gasmig. As nossas estatais mais importantes. Ainda tem a Codenge, né? Tem bastante ativos ainda em Minas. Só que aí, detalhe, quando a gente olhava para outros estados que tinham feito adesão ao regime de recuperação fiscal, o negócio lá se complicou. O Rio de Janeiro, por exemplo, a agiotagem se tornou maior ainda. A dívida aumentou, o salário estava congelado, os militares começaram a sair da polícia para fazer outra coisa, os professores não queriam dar aula mais. Pô, peraí, resolve o problema do governo, mas não resolve o problema do Estado. Precisamos aqui fazer uma nova discussão e aí é onde entrou o Propag. Só cortando aqui, e o secretário na época de Fazenda daqui foi o secretário que diz ter feito lá a recuperação fiscal do Rio, né? Disse que era uma coisa boa e tentou fazer aqui. Né? Eu me lembro como se fosse hoje, na discussão com ele, eu pedi que ele me provasse que aderir ao regime de recuperação fiscal era vantajoso. Aí eu me lembro que ele falou para mim assim: ofereça alguma outra coisa, professor Cleiton, que aí a gente estuda. Eu falei: não, eu tenho uma ideia aqui. A ideia de nós pagarmos a dívida a partir da dação, que seria dar bens para você diminuir a dívida. Bens que poderiam ser privatizados, mas que poderiam ficar em poder da União, com a possibilidade do governo de Minas recomprar isso em 20 anos. Aí apareceu o Propag. O Propag apareceu a partir de uma discussão aqui na casa, comprada pelo senador Rodrigo Pacheco. Então, para simplificar, Theo, o que é o Propag? O Propag se assemelha muito àquele sujeito que faz o refis. Uhum. Tem muita gente que está nos assistindo e que uma vez na vida ficou devendo a Receita Federal, e aí a Receita Federal foi oferecer uma possibilidade de refinanciamento. Essa possibilidade de refinanciamento, ou você entrava lá com um valor e aí abatia toda a dívida, ou você tinha lá amortização e um prazo maior para pagamento. O Propag é muito mais vantajoso, porque o Propag você não precisa congelar salário de servidor, você não precisa privatizar nada, e você não precisa aderir a um teto de gastos. Além da possibilidade de você ter, na adesão do Propag, com uma entrada boa, e essa entrada, você vai perguntar como? Através das nossas estatais, através da antecipação de dividendos, né? O Estado tem aí vários deles, e aí a diminuição considerável dos juros da dívida, que vai devolver ao Estado a capacidade de investimento em médio prazo. Então, estou muito esperançoso do que vai acontecer com Minas nos próximos anos, graças ao Propag. Só para deixar claro, essa dívida, ela não é paga desde... Essa dívida não é paga desde 2019, porque no último mês do governo Pimentel, então o governador Pimentel conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal. Essa liminar concedeu ao governador Zema
tranquilidade para ele governar, mas só que ele não fez nenhum tipo de aceno para negociar essa dívida com a União. Então, o governo dele é responsável por um aumento de 51,3% dessa dívida. E essa dívida é mensal o quê? 1 bi? Quanto que é a parcela? Olha, essa dívida é 12 bi por ano. Então, 1 bi por mês. Por mês. 1 bi por mês. Média é 12 bi, 13 bi por ano. Aí depende do IPCA de cada ano. Mas essa é a média dos últimos anos. Então, se você pegar os anos do governo Zema, ele assume Minas com 113 bi de dívida e hoje com 167. Então, teoricamente, 1 bi que ele teria que pagar dessa dívida, ele investiu em asfalto ou capilarizou em alguma coisa política. Ele investiu em quê? Aí que eu faço uma pergunta. Sul de Minas, por exemplo. Se você me falar assim, olha, professor, isso que eu não consigo entender. É por isso que eu sou um crítico à gestão Zema. A gestão Zema teve a possibilidade de investimentos. A gestão Zema, ela teve muito recurso durante a pandemia e a gestão Zema, ela teve recursos extras, principalmente no acordo de Mariana e agora que vai entrar o de Brumadinho nos cofres do Estado. Você tocou na minha região. O TEL, se mostrar para mim lá no sul de Minas, ou quem está nos assistindo, uma pedra que o governador Zema colocou lá, um investimento, uma obra assim... do Estado. Do Estado, uma obra que o Estado fez lá, eu sou o primeiro a ir lá e fazer um agradecimento. Não vale praça de pedágio. Praça de pedágio... Tem muito? Uai, que é isso? E dos mais caros do Brasil, proporcionalmente. Então, assim, eu sou muito crítico porque não pagou dívida e não fez nenhuma obra. Na verdade, tem muita gente que vai nos assistir aqui, Theo, que é de Divinópolis, que é de Teófilo Otoni, que é de Conselheiro Lafayette. Os hospitais regionais estão parados, que é aqui de Sete Lagoas. Cadê? O que foi feito? Agora, se tem uma obra ou outra, as estradas estão esburacadas, aí você tem operação tapa-buracos todo ano. Pergunta para o policial militar se ele está satisfeito com esse governo, que a recomposição inflacionária das forças de segurança, que é constitucional, não acontece desde 2016. Tem 8 anos, né? Exatamente. O piso proporcional do magistério é pago, mas o piso integral, que é o que todo professor reivindica em Minas Gerais, não está sendo pago. Agora, aí muita gente vai nos assistir e fala assim, mas pegou o governo quebrado. O governo anterior não é do Pimentel, o governo anterior é de Zema. Ele já está há 7 anos no governo. Então, eu faço as críticas aqui na Assembleia, elas são críticas construtivas, não faço oposição por oposição, mas a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Colocar salário em dia, pagar 13º para o funcionalismo em dia, isso não é sinal de boa gestão. Isso não é mais do que obrigação. É isso mesmo. Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Cultura, não é isso? De Cultura? Exatamente. O que a comissão tem buscado para valorizar e fomentar a cultura no nosso estado? Rapaz, vou te contar uma coisa, o pessoal vai ficar assustado aqui com essa informação. Quando nós assumimos a comissão, nessa legislatura, eu pedi um estudo técnico para a gente entender o seguinte, onde estão os recursos da cultura em Minas Gerais, onde eles são colocados. E aí, quando eu falo de recursos, é bom lembrar que no Brasil e em grande parte do mundo, boa parte dos recursos da cultura vem de investimento estatal e de renúncia fiscal. Tá aí um grande exemplo da Lei Rouanet, que foi uma conquista do setor cultural e muito mal interpretada, diga de passagem. E até o pessoal vai entender por quê. Eu descobri que 90% dos recursos da cultura mineira ficava, pasmem, isso é de Nova Lima, região metropolitana. Não era nem na região metropolitana, não era nem na cidade de Belo Horizonte. 90% dos recursos da cultura ficavam na região centro-sul de Belo Horizonte. Aí você pergunta, por que, professor Cleiton? Porque exatamente na região centro-sul de Belo Horizonte, onde entra, entre outros, para quem não é de Belo Horizonte, a Savassi, você tinha ali os principais escritórios com expertise de captação de recursos. Que é aquele cara que consegue fazer um edital e esse edital é apresentado para uma empresa que recolhe
bastante ICMS e tem condição de fazer investimento. Aí eu te faço uma pergunta. A empresa com um edital construído por essas empresas com expertise, colocava recursos na Lei Rouanet num show do Gustavo Lima ou num promotor fazedor de cultura da periferia de Belo Horizonte ou do interior do estado? Então, essa era a grande missão que nós tínhamos juntamente com a secretaria. A relação da comissão é muito boa com a secretaria, com o secretário Leônidas, que faz um trabalho brilhante. Democratizar os recursos. E democratizar, fazer com que os recursos chegassem nos 853 municípios. Então, esse é o trabalho da nossa comissão. E um outro trabalho, Theo, vou dar um exemplo aqui. A Espanha, ela chegou a uma conclusão. Não dá para concorrer com o turismo da França. E eu sou cidadão espanhol, tá? Parabéns, velho. Então eu tô falando com um cidadão espanhol. Então um cidadão espanhol, ele sabe disso. Os espanhóis chegaram à conclusão: como é que você vai concorrer com o turismo da França? Não dá. A gente tem muito, né? Só a Champs-Élysées. Não, a Catedral de Notre Dame, ela tinha, em média, 6 milhões de turistas que a visitavam todos os anos. Depois que ela pegou fogo, foi para 9 milhões. Isso dá 3 vezes mais de todos os turistas estrangeiros que vêm para o Brasil. Então, um espaço na França era visitado por 3 vezes mais turistas que vinham para o Brasil. Então, os espanhóis falaram: concorrer com esses caras de que jeito? Vamos investir em cultura. Vamos investir em cultura. Vamos investir na cultura popular, no audiovisual. A Casa de Papel não é à toa, né? Que tô falando aqui de uma série de streaming que fez sucesso mundial. Os caras, para chegarem ali, eles passaram por teatros populares e por investimento governamental. Então, a Espanha provou, como a Coreia também tem provado, que é possível você fazer investimento na cultura em todas as áreas para gerar emprego e renda. Então, se hoje você pega o PIB da Espanha, boa parte do PIB da Espanha vem da cultura. Agora, aqui em Minas, a gente tem uma das culturas mais importantes e mais diversas do planeta. Sacra. Sacra? Não, a Sacra, a Sacra no espaço patrimonial. Mas você tem Congado, Folia de Reis, Cavalhada, você tem um audiovisual. Agora, não fazem 2 anos, nós ganhamos um prêmio internacional com o Chef Jack, que foi o primeiro longa de animação produzido aqui em Minas Gerais. Você tem espetáculos aqui, a Orquestra Filarmônica, que é uma das mais respeitadas do planeta. Poderia citar aqui vários outros músicos. Ontem nós fizemos aqui, nós estamos conversando hoje, ontem nós fizemos aqui uma audiência pública na Comissão de Cultura, porque nós vamos celebrar o Dia do Heavy Metal. Uhum. E Belo Horizonte é considerado mundialmente como uma das principais capitais do heavy metal. Sério? Sério. Essa não sabia, não. Sério. Você sabe qual que é o espaço de cemitério mais visitado de Minas Gerais? O Bonfim? Mas qual túmulo lá? Não sei. Todo mundo acha que até o Douglas está aqui acompanhando, o Douglas que trabalha aqui comigo. O Douglas achava que era o túmulo do Chico Xavier. Não é. É o túmulo do cemitério do Bonfim, onde o sarcófago fez uma capa que ficou histórica. O pessoal vem da Suécia, da Noruega, da Finlândia, da Inglaterra, dos Estados Unidos para tirar foto no cemitério do Bonfim por causa da capa de um disco. Você teve a Cogumelo Records aqui, que se tornou um dos selos alternativos mais importantes da história do rock mundial. Então, eu tô falando do heavy metal. Você tem em Belo Horizonte o Clube da Esquina. O Carnaval de Belo Horizonte, o que virou o Carnaval de Belo Horizonte? Virou um... Então, por que o fazedor de cultura, o promotor de cultura, aquela senhora do artesanato lá do Vale do Jequitinhonha, não pode viver de cultura alimentando a sua família e gerando emprego e renda? Essa é a missão da nossa comissão e a gente tem tido êxito em muitos lugares, viu? Porque até assim, os projetos, eles não conseguem fazer projetos para captar recursos. Às vezes eles nem conseguem. Primeiro que é difícil, como é que um artesão lá de uma cidade
lá do norte de Minas vai arrumar um patrocínio para um projeto. Então, acho que realmente, de fato, tem que entrar com política pública para tentar democratizar isso, né? Você publicou um livro. Sim. Quantos não sonham em publicar livro e não sabem que você tem recurso público para isso? Essa tem sido a nossa missão. Uma coisa que eu aprendi aqui na vida política é o seguinte: dinheiro não falta. Nada, para nenhum lugar. O que faltam são projetos e projetos bem feitos para que a pessoa tenha possibilidade de chegar naquele recurso. É isso que a gente tem feito. Inclusive, agora nós vamos transformar a comissão numa comissão itinerante para levar para o interior de Minas a notícia, por exemplo, da aprovação aqui do Decentro à Cultura, que a Lei Rouanet de Minas Gerais, onde aquele comerciante lá daquela cidade, na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda, ele pode destinar recursos, por exemplo, para uma folia de reis, comprar uma sanfona. Né? Então tem muita coisa ainda para a gente fazer e graças a Deus... E detalhe, a Comissão de Cultura hoje é a que é responsável por pautar 1/3 dos projetos que vão para o plenário. Então ela está trabalhando mesmo. Aqui a gente trabalha bastante, não fica projeto parado lá não. Deputado, vou fazer um pinga-fogo agora. Quero que você seja bastante sucinto, claro, para você não ter tempo de pensar. Vamos lá. Um político. Eu tenho vários nomes aí, mas eu queria lembrar de Pepe Mujica. Pepe Mujica. Um estadista. Dom Pedro II. Dom Pedro II. Um livro. Isso aí me complica. Não vale o meu, não. Não vale o seu? Nem o meu. Eu tenho 4 publicados. Mais um livro, Era dos Extremos, do Érico Hobsbawm, O Breve Século XX. Um orgulho de sua trajetória. Orgulho da minha trajetória política? Eu não sou um cara que gosta de fazer propaganda, mas o Propag é um deles. Eu tenho uma participação direta nele. Sabemos disso. Lugar de Minas que todos deveriam conhecer. Aí te apertei. Fala Boa Esperança. Boa Esperança. A Lagoa? Boa Esperança. Eu ia falar Lago de Furnas. A Boa Esperança, que é Boa Esperança. Você tem a Serra da Boa Esperança e o Lago de Furnas, a cidade mais bonita de Minas Gerais. Isso aí. Um hobby que o senhor não abre mão. Jogo do Cruzeiro. Lembrando aqui que o deputado, né, foi autor do título de cidadão honorário do Ronaldinho, não é isso? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, porque o Ronaldinho mesmo, o original é do Galo, né? O Fenômeno é um genérico que nós emprestamos pro Cruzeiro, que o senhor homenageou. Agora nós temos que fazer uma homenagem pro Gaúcho. Mas não vai partir de mim. Vai não? Não vai. Mas é porque é bom lembrar, eu sei que é um pinga-fogo, mas a gente não pode deixar de lembrar que Ronaldo Fenômeno salvou a principal instituição desse estado. Você trabalhou aqui na Assembleia, trabalhou também no Executivo. Eu falo o que é a Assembleia de Minas, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o próprio governo do estado perto do Cruzeiro Esporte Clube. Então, esse cara salvou... Mas brincadeira à parte, você imagina a nossa economia sem o Atlético, sem o Cruzeiro, porque nós estamos falando de uma paixão, mas de estudos do que esses clubes na capital giram e como que muitas famílias são alimentadas em torno de um jogo de futebol. É um jogo de futebol ali, você tem segurança, manobrista, você tem o cara que vende o cachorro-quente, o cara que tá trabalhando dentro do estádio, o cara que vende a camisa, é tudo, estacionamento é tudo. Mas eu queria lembrar que além de dar o título pro Ronaldo Fenômeno, eu também entrei com um pedido de CPI do Mineirão, sim, que fez com que a Minas Arena recuasse em várias questões ali, que possibilitou que o Cruzeiro pudesse voltar a jogar mandar os seus jogos. Aí o Atlético também, quando o estádio lá, como é que chama? Você se recusa a falar, né? O estádio lá estava colocando grama sintética, esse aí. Um sonho que ainda pretende realizar fora da política. Um sonho que eu pretendo realizar fora da política? Pô, ser avô, cara. Ser avô? Meu pai fala que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi ser pai. Meu pai fala que ser avô é ser pai 2 vezes, mas não quero agora não, tá? Meu menino tá com 24 anos, eu falo pra ele, segura, espera aí. Pessoal, o TV Banqueta de hoje, a banqueta na Assembleia foi com o deputado
Cleiton, professor Cleiton, gente boa, o cara fera, o cara do bem, o cara da fé. Deputado, queria te agradecer, viu? Valeu. Por você participar desse programa com a gente aí. Se o senhor quiser deixar um recado para os telespectadores nossos. Primeiro que quem não acompanha aqui o Theo, o trabalho que ele faz de divulgar o que a gente tem feito aqui na Assembleia, eu falo que às vezes o que acontece aqui é muito distante das pessoas e as pessoas precisam saber que existe aqui um trabalho que impacta diretamente na vida delas. Compartilha aí o canal do Theo, não precisa ser aqui a entrevista com o professor Cleiton, mas compartilha o canal dele, dá uma força, porque a gente precisa fazer com que a boa política, a melhor política, como diz o Papa Francisco, ela possa chegar na vida das pessoas. A gente tem visto aí, Theo, essa polarização, briga nas próprias famílias, porque se transformou a política num espaço de ódio, num espaço de divisão, mas a política tem que ser ponte e a gente tem que pensar naquilo que de fato faz a diferença na vida das pessoas. E convido você que assistiu essa entrevista para também me acompanhar nas redes sociais, deputado professor Cleiton, você só digitar no Google, vai achar o nosso Instagram, o nosso X, que eu gosto de falar Twitter, o nosso Facebook, não sei se alguém ainda usa o Facebook. Usa. Mas eu sei que a gente tem um Facebook aí bacana, então fica aqui o meu abraço e que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que não lhe falte nada, principalmente que não lhe falte o trabalho, que é o trabalho que dá dignidade pra gente. Grande abraço. Valeu. Até mais, até a próxima. TV Banqueta, o canal do povo novolimense.